Olá pessoal, o Gabaritando de hoje é com meu amigo Soli Limberger, que além de profissional de marketing e produtor, mora na Europa já há algum tempo e vai falar pra gente como é que é fazer o Enem e estudar na Europa. Curte nosso papo aí. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende como é que você está vendo. Esse é o Gabaritando Nova Fase e hoje eu tenho a presença de um amigo muito querido, que eu não vejo há muito tempo, Soli Limberger, que está diretamente de Portugal, vai conversar com a gente sobre várias coisas, como é que está a vida dele lá, como é que ele está vendo esse mundo pós-pandemia e também essa questão do Enem. Se você pode passar no Enem, pode estudar em Portugal, vários privilégios, mas tem também algumas competências e tem muita responsabilidade de quem faz isso. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar meu amigo Soli, que é publicitário, vai lá, Paulo. É produtor, né? É marqueteiro, né? Já trabalhou com campanha política aqui no Brasil, inclusive elegeu um governador, aqui não vamos falar, mas elegeu um governador do estado do Rio Grande do Sul, e hoje trabalha em Portugal. Dá um toquezinho aí, Soli, do que tu anda fazendo, como é que está a tua vida por aí? E aí, Paulo, muito obrigado pelo convite, todo mundo que está nos assistindo, um grande abraço. Como o Paulo falou, meu nome é Soli Limberger, é um nome diferente, é um nome estranho, mas é isso mesmo. Eu moro aqui na Europa já faz 2 anos. Quando eu estava no Brasil, eu morava em Caxias do Sul. Eu sou natural de Porto Alegre, mas eu morava em Caxias do Sul. E eu desenvolvi o trabalho de direção de marketing, de questão de mídias sociais, direcionamento e posicionamento de clientes empresariais, também corporativos, também no mundo do marketing, e pessoas, assim, artistas, ou advogados, ou médicos, ou professores, pessoas que querem se destacar naquele meio. Eu também fazia o marketing pessoal para essas pessoas e ainda faço. Hoje, atualmente, eu atendo pessoas e empresas aqui de Portugal, e também do Brasil. Como eu estava falando para o Paulo antes, dessa forma remota, eu já venho trabalhando há mais de 2 anos. Então, essa questão que veio a pandemia e muitas pessoas estão trabalhando de forma remota, eu já estava transferindo os meus trabalhos há muito tempo, assim, trabalhando de casa, trabalhando num home office ou trabalhando num escritório, mas conseguia e consigo trazer clientes para atender de qualquer parte do mundo e também buscar fornecedores, tanto uma pessoa que vai fazer um trabalho para mim na cidade dela, como no país dela, eu posso pagar essa pessoa por um trabalho que ela faz para mim como um freelance. Isso torna o meu trabalho muito mais barato, o trabalho daquela pessoa muito mais valorizado e o trabalho do cliente ele fica muito mais satisfeito porque a gente não precisa passar para o cliente aquele custo de aluguel de imóvel, de telefone, de secretária, de estrutura, de IPTU, de PVA, de tudo que tu tem que pagar. Você tem um carro da empresa, quando você tem um apartamento, um escritório da empresa, quando você paga cargos tributários que no Brasil são realmente altíssimos. Então isso a gente acaba tornando o cliente que quer fazer marketing, a empresa que precisa sociais, também tem uma grande oportunidade de fazer comigo e que trabalho com isso. Que assim, né, Soli, aqui não é necessariamente uma entrevista, né? É um bate-papo. É isso que o pessoal tem que entender. Você que está vendo o Gabaritando agora, né? É um novo formato. Então, eu vou interromper várias vezes, que eu não sou entrevistador. Manda aí. Eu sou teu amigo, né? Antes de qualquer coisa. Mas aprendi muito com o Soli, né? E tenho certeza que vocês também vão aprender muito com ele. A gente vai deixar aqui os links das redes sociais do Soli depois para você entrar em contato. E o Soli é pai de 2 meninas, sendo que uma delas é uma grande artista, né? Eu acompanho a carreira dela, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que deve, né? Apesar de estar em Portugal, mas né, o Brasil aqui conhece o trabalho e é importante que a gente fale. Então, eu tenho 2 filhas, a Milena, que ela trabalha também com teatro, ela ganhou vários prêmios aí em Caxias do Sul como artista, Milena Limberger, e tenho a Dúlia, é D-U-L-L-I-A, Dúlia, se você procurar aí nas redes sociais, é Dúlia Oficial também, é onde ela canta e compõe também, faz trabalhos lindos de composição, então você pode procurar as meninas aí nas redes sociais, vocês vão encontrar elas. Que legal. E me diz uma coisa, Soli, como é que é morar na Europa, né? Alguém que morou no Brasil, a gente até brincava, né, que Caxias tem muito de Europa, né? Tem a temperatura de Europa, né? Tem um clima, muitas vezes até o pessoal lá se acha italiano, apesar de ter nascido no Brasil, tem as suas raízes italianas, uma tradição forte, né? E hoje você está morando num país que de certa forma, nos deu origem, né? Nos deu a colonização portuguesa, né? A primeira das colonizações que a gente teve. Como é que é para ti perceber
perceber o mundo, primeiro de Caxias e agora morando na Europa. A gente estava falando antes sobre a questão da segurança, sobre a questão da qualidade de vida, né? Paulo, eu tenho um histórico de mais de 25 marketing, publicidade e propaganda em Caxias do Sul. Mas tem uma coisa que eu vou falar para vocês, para a galera que está me assistindo, e para o Paulo, que eu não falei até agora, mas eu acho que isso é muito importante que eu fale. Talvez, Paulo, você não vai ouvir ninguém falar isso que eu vou falar, tá? Então é algo que realmente pode impactar você, pode impactar as pessoas que estão me assistindo, e alguém até pode dizer, ah, mas não é bem assim. Mas eu vou te dizer uma frase, Paulo. Quando você chega aqui na Europa, quando você chega em outro país, ou Estados Unidos, enfim, mas vamos falar aqui especificamente da Europa, todo o teu histórico, seja como professor, seja como aluno, seja como profissional liberal, seja como empresa, tudo isso, absolutamente tudo isso, você vai começar do zero. Aí você vai dizer, não, a minha experiência vale para você. Quando você chega aqui, por exemplo, eu atendi a empresas Randon no Brasil, atendi grandes empresas no Brasil. Aí eu cheguei aqui... Tivemos juntos, inclusive, né, em algumas reuniões. Eu dizia assim, pô, eu já atendi no Brasil empresas Randon. Eles olhavam um para o outro e diziam, Randon? Marco Polo. Marco Polo? Aqui tem empresas gigantes no mundo inteiro. Essas empresas Randon e Marco Polo, obviamente, têm trabalhos, têm filiais aqui na Europa, mas elas realmente não têm a força aqui que tem no Brasil. Realmente é ínfimo a diferença. Então você diz o seguinte, eu trabalhei no cursinho tal, eu trabalhei na universidade tal. As pessoas não conhecem, Paulo. Elas não conhecem, elas não têm essa percepção, entendeu? Então, o profissional que chega aqui, e vou dizer para você que está me assistindo, que você quer estudar aqui, o aluno que chega aqui, ele precisa chegar vazio e aprender com aqui. Tem uma coisa que você vai precisar trazer para cá, que é o inglês. Seu inglês tem que ser bom, mas o resto aqui é aprendizado. Mas eu fiz um cursinho na escola X, mas eu fiz um cursinho na escola Y. Ninguém conhece. Eles vão considerar o que você fizer aqui, não o que você está fazendo lá, o que você fez no Brasil. Desculpa te interromper, já te interrompendo, mas assim, por que eu escolhi, né, Portugal para ser esse primeiro programa? Porque apesar, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né, continua vendo o vídeo, a gente vai falar sobre como é que você pode fazer o Enem e estudar na Europa, porque não é só em Portugal, mas alguém que fale português do Brasil se vira no inglês. Consegue se virar bem em Portugal? Consegue se virar muito bem aqui em Portugal. Se você não falar inglês, também você consegue se virar bem em Portugal, na Espanha e até na França. Porque você vai ter que se virar para aprender. E os jovens aprendem muito mais fácil outros idiomas do que uma pessoa da minha idade. Eu já tenho 48 anos de idade, então para aprender francês é terrível, né? E o francês, a pessoa da França, ela não gosta de falar inglês. O francês, ele se recusa a falar inglês, se recusa a falar espanhol e se recusa a falar em português. Então você tem que aprender o francês se você quiser ir para a França. O italiano até absorve bem o inglês, mas você tem que saber um pouco de italiano porque ele vai te solicitar isso. Então depende do país que você mora, do país que você escolhe para fazer o Enem e ir para lá. Se for aqui Portugal, você tira de letra o português. Mas quando você vai estudar aqui, grande parte das aulas e dos livros, muito importante, Paulo, grande parte das aulas e dos livros são em inglês. Eu tenho um amigo meu que está me assistindo aqui, que não sei se ele vai assistir ou não, o nome dele é Emílio. Ele mora em Lisboa, ele foi jornalista, trabalhou no SBT, trabalhou na RBS, e ele veio aqui para Lisboa e ele falou, Soli, a primeira aula que eu tive na faculdade de Lisboa, eu entrei, eu sentei na cadeira e eu fiquei 3 horas de aula absolutamente em inglês. Se eu não soubesse inglês, eu sairia daquela aula absolutamente sem saber o que o professor disse. Então, um dos quesitos, não é um quesito de exigência oficial, tá, Paulo? Do Enem e tal, não é um dos quesitos de exigência oficial. Mas se eu pudesse dar uma dica para você, eu até fiz um vídeo no YouTube, se você está me assistindo, segue lá o meu canal no YouTube, vou fazer o meu jabá. É só colocar Soli Limberger, depois eu boto no segue link lá. Na descrição aí. Isso, e eu tenho um vídeo dizendo as coisas que eu deveria fazer quando eu tinha 20 anos, e eu falo disso.
Eu falo dessas coisas, então assiste esse vídeo lá que vai ser bem importante para você. Então, se você vier para cá, ou para a Espanha, ou se quiser morar em qualquer outro país aqui da Europa, cara, você tem que fazer o inglês. Se você vier para cá só confiando no português, dizendo, não, é nossa língua mãe, você vai se quebrar. As aulas que você tem aqui e os livros que você vai ter que ler aqui, grande parte deles são em inglês. E cá entre nós, né, Sol? Inglês é uma língua universal hoje, né? Talvez seja a língua. A gente sabe que os países, né, que falam língua portuguesa têm bastante número de habitantes, daí quando você coloca isso num quadro estatístico, muitas vezes é a segunda, terceira língua mais falada. Mas de verdade, o mundo é o inglês, né? Se a gente parar para pensar, a linguagem da informática, a linguagem da própria internet, quase toda ela está em inglês, é praticamente uma obrigação. Só que isso gera, na minha concepção, e eu quero até a tua opinião sobre isso, um problema maior para quem é brasileiro, porque a qualidade do ensino público no Brasil não possibilita que as pessoas de classe, vamos botar assim, média, baixa, tenham acesso, muitas vezes, ao inglês que a gente tem no curso que a gente tem, né? Quando se faz, não vou citar nomes de cursos aqui, mas quando se faz um curso de inglês específico, aquilo que é da escola pública, e aqui a gente está falando muitas vezes para o aluno que, de certa forma, está estudando em escola pública, vai fazer o Enem para tentar uma carreira no Brasil ou fora, ele não tem muitas vezes essa base do inglês, mas seria importante que ele procurasse alguma alternativa para, digamos assim, abrir o seu leque de opção, abrir a sua mente até, né, para outras linguagens. Paulo, eu tenho duas filhas, como você sabe, uma de 20, outra de 22 anos. O melhor investimento que eu fiz das minhas filhas não foi comprar carro para elas, não foi comprar roupa, não foi dar cartão de crédito black, porque eu não tenho essas coisas, não foi, porque eu não sou um cara rico, eu não sou um cara que tem muito dinheiro, mas a melhor coisa, isso pode parecer balela para você que está me assistindo, ele vai falar da educação, sim, eu vou falar da educação. A melhor coisa que eu pude dar para as minhas filhas foi a educação, tanto uma boa escola, e aí mesmo que elas estudassem em escola particular, elas estudaram na Escola Adventista de Caxias do Sul, e estudaram no, agora me esqueci ali, São José, na Escola São José em Caxias do Sul, que são escolas top. Mesmo elas estudando, né, nas melhores escolas lá de Caxias, a gente pagou cursos de inglês para elas. E isso foi o melhor investimento. Elas moraram um tempo na Inglaterra. E quando elas saíram de Caxias do Sul, elas foram morar na Inglaterra. Foi a melhor coisa foi o melhor investimento que eu fiz. Foi o melhor curso de inglês que tu poderia dar, ela não é? Cara, isso abriu as portas para ela, porque uma pessoa num lugar, em qualquer país do mundo, se vira com inglês. Você vai para a Suécia, você vai para a Alemanha. Cara, o alemão é muito difícil, apesar de ser um pouco parecido com o inglês, mas é muito difícil falar alemão, cara. Falar italiano, então, é mais difícil. Para quem mora em Caxias, até que não. Mas, cara, se você falar inglês, você abre portas em qualquer lugar. Você vai para Dubai, você fala inglês. Mas você não fala espanhol em Dubai, talvez turismo, você não vai falar francês em Dubai. E se você começar a falar em português em Dubai, a gente até teve agora um caso de um médico que foi falar português em Dubai, fazendo a malícia do Brasil, você deve ter visto essa história, ele quis levar essa sem-vergonhice do Brasil para Dubai e se deu mal. Então, cara, você tem que falar inglês lá, porque todo o mundo fala inglês. Quando você chegar aqui para estudar, depois de ter notas no Enem aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso, é falar inglês. Passando essa fase, que eu acho que todo mundo que está me assistindo já fala, né? Se não fala, pega um professor e vai investir nisso. Um professor particular investe nisso. Ou cursos, tem muito curso online, Babel, tem outros cursos aí que você passa e faz cursos por aplicativo, também vale. O importante é você não ficar perdido. Se você ficar perdido, você está ferrado, né, cara? Cá entre nós, né, Soli, hoje também tem tanto acesso que o pessoal, tipo assim, tem acesso, tudo bem, de repente não tem grana para pagar um curso, mas como você falou, tem acesso virtual, gratuito, dá para entrar pela internet e estudar, e dá para também acompanhar filme, ver série em inglês, isso ajuda bastante. Você sabe, cara, um curso online no Brasil, cara, você vai gastar R$150 por mês. É baratíssimo. Um curso online. Aí se você diz assim, é muito caro, tudo bem, então você vai para o YouTube, você não gasta nada, você vai para o YouTube e você pega lá, aula de inglês, aula 1. Tem um monte de aula de graça no YouTube.
Você vai fazer aula 1, aula 2, aula 3. Se você não tem condição mesmo, faz uma aula online. Vai fazendo, vai estudando, pega livro, pega filme. Outra coisa que funciona muito bem é música. Pega uma música, traduz a música, depois vê se a tua tradução foi boa. E outra coisa, é legal isso aí, sabe, Paulo, que eu vou te falar? É cantar a música em inglês. Às vezes o cara só traduz e não canta. Mas tenta cantar. Ah, mas eu vou estar imitando. Não, cara, esse te dá uma fluência muito legal. É bem legal mesmo. E é legal essa visão. Bom, sabe, né, Soli, que o Brasil tem convênio com vários países, né, vários países da Europa, né, e inclusive eu vou compartilhar aqui a tela. Uma tela. Né, que a gente está falando sobre isso, e tem um site, na verdade, que é o que você pode acessar, até vou colocar agora aí para a gente compartilhar a tela, acho que já deve estar aparecendo aí, né? Esse aqui é o site do Enem, né? Que é o Enem Portugal, onde você tem todas as informações. Eu não vou, né, me alongar muito sobre, porque aqui a gente vai dar a chave e o cara abre a porta se ele quiser, tá? Eu acho que é assim, todo mundo tem na internet, pode procurar, mas é Enem, né, inep.gov.br, Enem/Portugal, tem todas as informações, inclusive aqui tem os links das universidades, onde você pode entrar, né, ver qual é a universidade. E uma coisa muito legal que eu achei é que o pessoal consegue dar aqui os custos, inclusive, né, de cada universidade, como é que dá para morar, dá para estudar de graça em Portugal, dá para receber, inclusive, né, uma remuneração, uma bolsa. Tem remuneração que o pessoal pode estudar e receber dinheiro aqui. Eu achei do caramba, né? Só que isso gera duas situações, né, Soli? A gente sabe que isso é muito bom e que esse convênio ele deveria ser bilateral, mas acaba não sendo, porque, na verdade, né, dificilmente alguém vem de Portugal para o Brasil, né? Eu acho que tem essa experiência melhor do que eu aí, né? Na verdade, o ensino aqui, a educação aqui é muito boa, né? Se você olhar aí o ranking de Portugal no ensino, na educação, ele coloca o Brasil no bolso, né? Então, o ranking da educação aqui, por exemplo, o próprio presidente de Portugal, ele é professor. O que ele mais ama, o presidente aqui de Portugal, o nome dele é Marcelo Rebelo, o que ele mais ama é dar aula. Ele falou isso, olha, eu sou presidente agora, mas o que eu mais amo é sala de aula. Então, um país que tem um presidente... Durante a pandemia, né? Eu vi alguns vídeos dele dando aula, né? Ah, cara, é sensacional, esse cara é sensacional mesmo, porque, na verdade, ele é reflexo, né, do que é um país que se preocupa com educação. E tem aqui dois tipos de profissionais que são muito bem remunerados. O primeiro é o professor, e o segundo são os enfermeiros e as enfermeiras, pessoas que trabalham com saúde. Eles são muito bem remunerados aqui. Eu estava dizendo para o Paulo antes, um professor ganha de 2 a 3 mil euros por mês. Vai me fazer chorar aqui nesse lado. O Paulo deve estar muito... Você que está me assistindo sabe que o Paulo deve estar muito além disso, né, cara? Mas e uma pessoa da saúde, um enfermeiro, uma enfermeira consegue ganhar até mais, porque são esses profissionais que são muito valorizados. O que eles pensam aqui é o seguinte, claro que tem professores que ganham mais e tem professores que ganham menos, mas a média é de 1.500 a 2.500 mil euros, né? Então você faz uma conta aí, mais ou menos 19 a 20, 21 mil reais por aí. Mas é que essa conta, ela não é feita dessa forma, né? Aqui a gente não quer saber quanto é que está o real. Quem se importa com o valor do real é quem está no Brasil ou quem vai transferir de... Basicamente é 2.000, 2.500, né? Euros por mês. Então isso é bom para o professor, porque eu até estava dizendo para o Paulo antes, que é o seguinte, além do professor ele ser muito respeitado aqui, ele tem uma carga horária muito mais facilitada, não por causa do tempo que ele passa, mas porque em relação a... Agora me perdi aqui o que eu estava falando, que eu acabei vendo outra coisa aqui. Mas em relação, por exemplo, assim, à educação, ao ensino aqui, é muito mais fácil ensinar os alunos aqui do que ensinar os alunos no Brasil. Porque aqui o ensino básico já é muito bom. E o ensino fundamental, que é, né, ali a base de todos, também é muito bom. Quando o cara chega na universidade, ele está muito bem alicerçado, né? A gente sabe... Quantas histórias que a gente vê, né, Paulo, de pessoas que estão na universidade quase terminando o curso, que não conseguem no Brasil, que não conseguem fazer uma redação. Aqui os alunos leem 3, 4, 5 livros por mês. O Soli tinha me dito,
para vocês terem uma ideia de que a quantidade de livros que um aluno de ensino médio lê por mês é maior do que a quantidade de livros que um aluno, às vezes, aqui leu no seu ensino fundamental todo. É verdade. Né? E eu vou mais além. A quantidade de livro que um europeu básico lê durante um ano é maior do que um aluno de ensino superior lê no Brasil durante quase a vida inteira. Só que, é claro, alguém vai estar me assistindo e vai dizer existem exceções porque eu leio muito. Sim, existem exceções, mas o que a gente está falando aqui não são das exceções, né? A gente está falando aqui a média. Então, a média desse aluno realmente é muito boa. O aluno que vier para cá, Paulo, isso que é importante que eu te diga e diga também para quem está me assistindo. Aqui, ele vai encontrar um cara que vai estar ali na mesma sala de aula que ele, mas ele vai encontrar uma pessoa muito preparada. Ele vai encontrar uma menina muito preparada. A menina que vier do Brasil estudar aqui vai ter ombro a ombro com ela uma outra menina, se ela é daqui de Portugal, se ela é daqui da Europa, da Suíça, da França vão estudar lá, né? Mas se eles são daqui da Europa, eles vão encontrar, o brasileiro que vem para cá, ele encontra alunos e colegas muito, muito, muito preparados mesmo. Então, esse é o meu conselho que eu dou para você que está me assistindo aí. Eu já dei 2 dicas, né? Primeiro, fica fera no inglês. Segundo, lê tudo que tu puder. Lê literatura internacional. As minhas filhas, a Vitória, a Dúlia, né? Que agora ela trocou de nome, o nome artístico dela é Dúlia. Ela adora ler livros em inglês, e eu incentivo muito, tanto ela como a Milena, se vocês forem ali no quarto, ali mostrar ali, vocês vão ver vários livros em inglês. Então elas estão sempre lendo, sempre comprando. Mês passado ela me deu um livro, ela me deu o livro Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, é um livro de 500 anos, para eu ler. Um livro fantástico. Fantástico. Que, aliás, então, se aplica muito ao que está acontecendo no Brasil. Ao que está acontecendo no mundo, né, da política, principalmente no Brasil. Então, ler O Príncipe de Maquiavel, quando a minha filha de 22 anos me dá isso de presente, realmente é um privilégio muito grande. Então, o aluno que vier para cá, ele precisa ter essa questão do inglês pontual, muito bom, tem que ter uma literatura muito boa, mas isso é pessoal, entendeu? Você não faz isso para vir para cá. Você faz isso porque é importante para a tua cultura pessoal. A gente quer um país que não melhor, Portugal, a gente né, quer melhorar o Brasil, a gente tem que começar melhorando os jovens, entendeu? Os jovens, você pega um jovem de universidade, e eu já vi muito disso, porque eu trabalhei com um cursinho aí, né, fazendo marketing de cursinho, você pega um aluno ali, um cara que está... Você pega um aluno ali que está estudando para medicina, cara, você pergunta para ele quantos livros que ele lê, qual que foi o último livro que você leu? Ele não sabe, cara. O cara não sabe quem foi Maquiavel, sabe quem... Cara, então aí o que acontece? Ele quer se formar em política, ou ele quer se formar em medicina, mas ele também tem que saber política. Ele quer se formar em política, ele também tem que saber um pouco de medicina, da vida, enfim. É muito importante que você tenha essa percepção. Você vem estudar aqui, mas você tem que estar preparado. Não, eu acho que vai além disso, né, Paulo? Não basta passar no Enem, porque aqui você vai encontrar dificuldade, também tem a questão das diferenças culturais, que são bem difíceis, nem todos se adaptam, realmente isso é bem complicado. Só eu vou fazer um adendo aqui, e aí depois a gente continua a partir daí, eu vou compartilhar rapidinho aqui a tela de novo, porque eu achei muito legal esse material que o pessoal do Enem dispõe, mas principalmente, aí você entra lá, né, inep.gov, tá? Entra lá em Enem Portugal, Enem/Portugal, você vai... Alojamento, 160 euros. Oi? O alojamento... dizer, além de ter, né, bolsa, de ter, por exemplo, né, uma ajuda de custo para o aluno que é carente, né, o aluno que tem aí, né, uma condição econômica menor, vai acontecer também uma outra situação, que é o aluno que paga. E aí eu achei interessante que a Universidade de Coimbra aqui, ela dá uma sequência de situações, alojamento, material escolar, transporte, e isso totaliza, né, uma quantidade inferior a 500 euros por mês. Né? Sendo que a gente sabe que no Brasil, aqui eu estou dando um exemplo aqui da Universidade de Coimbra, né? E como eu te disse, nós vamos dar as chaves, não vamos abrir as portas. As pessoas que
tem que entrar, ver direitinho quais são as regras, mas eu achei legal que eles fazem esse levantamento, sai em torno de 500 euros por mês, o que é muito mais barato que uma universidade paga aqui, contando tudo, contando alojamento, contando, né, o transporte, comida. A alimentação. É muito mais barato, muitas vezes, que uma universidade aqui no Brasil, né? E aquilo que eu te falei, você está num outro nível, né? Não é querer ficar puxando a brasa para cá, eu não sou assim, eu sou totalmente a favor do Brasil. O problema é que a gente tem coisas no Brasil que realmente não funcionam. Uma delas é a educação, né? Outra é a saúde, outra é a segurança. Então tem várias facetas no Brasil, facetas sociais, que são muito difíceis, né? Então, quando você conseguir, se o aluno conseguir realmente estudar aqui, eu te garanto uma coisa, Paulo, o aluno que consegue estudar, se formar aqui, quando ele volta para o Brasil, ele fica morrendo de saudade daqui. Eu imagino. Só que essa questão de voltar para o Brasil, só é uma outra coisa que, numa conversa prévia, tu tinha comentado comigo, tu tinha conversado, né, com um amigo teu que mora aí, e ele tem um certo ranço com os brasileiros. E eu vou te dizer que, se eu tivesse no lugar dele, eu também teria. Né? Ele estava falando sobre isso, quer dizer, o cara sai do Brasil, muitas vezes vai estudar em Portugal com essa bilateralidade, que na verdade é unilateral, praticamente só os alunos do Brasil é que vão para Portugal, o contrário acaba quase não acontecendo, principalmente no ensino de graduação, talvez uma pós-graduação, em algumas situações, literatura brasileira e tal, a gente encontra alguns alunos de Portugal aqui, mas a grande maioria é o brasileiro que vai para lá. E quando ele termina o curso aí, depois de ter ganho bolsa, de ter ganho incentivo, ele simplesmente volta para o Brasil e não dá o retorno para a sociedade que o acolheu e que, de certa forma, financiou. Tem uma visão do europeu sobre isso, né? Tu estava comentando comigo. Tem. Na verdade, essa é uma visão não muito oficial, né? Obviamente, totalmente não oficial, não é que não muito, não é oficial, né? Obviamente que os governos não vão falar disso, mas você pega um cidadão europeu, ele entende que existe essa parceria, vamos chamar Brasil e Portugal, tá? Ao invés de Europa, né? Mas vamos chamar Brasil e Portugal. Existe essa parceria entre Brasil e Portugal. O Brasil envia os alunos para cá, eles estudam, depois que eles usufruem da estrutura cultural, social, econômica e educacional daqui, e depois eles pegam toda essa carga de conhecimento e voltam para o Brasil e não deixam nada aqui, não aplicam nada aqui. Então isso realmente... E o que acontece? Quem paga para esse aluno estudar aqui é o europeu com os impostos, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu tiro a minha nota fiscal de um cliente meu, eu pago imposto, eu pago 3% de imposto. Ele é dividido lá, todo mundo paga aqui. Então, esse imposto... Mas é único? Óbvio, ele é sobre o serviço prestado? Sobre o serviço prestado. E é óbvio que um aluno aqui custa muito mais do que 500 euros. Você falou ali 500 euros, mas um aluno aqui de uma universidade custa muito mais do que 500 euros. Justamente ele é subsidiado pelo governo. O governo paga esse subsídio, tanto o governo brasileiro deve ter alguma contribuição quanto o governo português, mas aqui o que acontece? Não é bem essa palavra preconceito, mas é aquele receio dizendo o seguinte: vem um monte de brasileiro, estuda aqui, aprende aqui e pega tudo com o dinheiro do contribuinte, né, europeu, e volta para o Brasil, e na hora de ganhar dinheiro, na hora de contribuir para a sociedade, na hora de contribuir para a comunidade onde ele estudou, ele vai contribuir para o Brasil, que é o país dele, né? Que nesse caso pouco ajudou na educação superior dele, né? E aí o que acontece? Isso causa um certo... Você imagina, né? Você imagina se acontece de 800 portugueses irem estudar em Porto Alegre, o governo subsidiar, e aí eles ficam lá 5 anos, se formam e voltam para Portugal, onde eles rendem dinheiro aqui. É óbvio que tem muito brasileiro que vai dizer: não é justo o contribuinte brasileiro pagar para esses portugueses estudarem. De certa forma, alguns portugueses podem até pensar assim. Particularmente, eu também penso assim, porque, em alguns casos, porque é o seguinte... Esse meu amigo falou o seguinte: Soli, o grande problema é que vem para cá, para a Europa, estudar filhos de pais que podem pagar. O pai tem uma empresa, tem um carrão, tem uma Mercedes, tem uma BMW, tem um apartamento luxuoso e coloca o filho estudar aqui na Europa com subsídios do governo europeu e depois ele se forma e ele volta lá para usufruir da Mercedes, da BMW, do apartamento duplex que ele tem em Porto Alegre.
entendeu? E não é isso que aqui, não sei se vocês sabiam, mas aqui é um país socialista, né? Então, o que acontece? Aqui se entende que a pessoa que menos ganha é tão importante quanto a pessoa que mais ganha. Aqui é um socialismo que tem, sim, tons de capitalismo, porém, cada vez mais, o país e a União Europeia busca a igualdade social, que significa que aquele que menos ganha tem que ter as mesmas oportunidades do que aquele que ganha muito mais. Não, e eu acho legal, Sônia, que não é só uma questão de igualdade, porque a igualdade às vezes soa até como uma coisa, né, de um parâmetro onde todos são iguais. Mas o pessoal fala muito aí em equivalência, né? Tipo assim, ter oportunidades equivalentes, iguais, ter direitos equivalentes, mas ter também as obrigações equivalentes, né, para poder... Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem aí no Brasil, que é muito difícil de entender. Não sei se vocês sabiam, mas aí no Brasil é muito comum, né? Você está no ônibus, sei lá, você está num lugar e chega um idoso e você dá o lugar para o idoso, né? Aqui não tem isso. O idoso tem o mesmo direito que você, melhor, você tem o mesmo direito que o idoso. Então é estranho, sabe, as pessoas olharem assim, você dá o seu lugar para um idoso se você quiser, mas você tem o mesmo direito que o idoso. Isso pode parecer uma crueldade, mas não é. É a cabeça deles que funciona dizendo o seguinte, não, aquele jovem tem o mesmo direito daquela pessoa mais velha. Claro que aquela pessoa mais velha está mais cansada e tal, mas aqui também tem essa colocação. Só que eles tomam isso com o respeito pelo idoso. Eles não querem que ninguém, isso que tu falou, Paulo, eles não querem que ninguém tenha vantagem sobre o outro. Entendeu? Ninguém tem vantagem sobre o outro. Eu estou no banco, por exemplo, eu estou numa fila de banco, que aqui quase não tem, né, essa questão de fila de banco, é difícil. Tem lá, quando você quiser falar com uma pessoa, mas as coisas geralmente acontecem de maneira online, como acontecem muito no Brasil. Mas você tem lá alguma fila que tem um idoso, ele espera a vez dele e ele espera tranquilo. Né? Esses dias eu fui no mercado e eu disse, não, a senhora pode passar na minha frente. Para uma senhorinha, né? Ela disse, não, meu filho, pode ir. Não, pode ir. Eu disse, não, mas a senhora pode passar. Não. Ela falou para mim uma expressão que eles usam muito aqui, que é, não vale a pena. Não vale a pena. Pode ir. Eu disse, não, tudo bem. Então, mas eu mesmo fui e fiquei constrangido com isso, né? Puxa, devia ter deixado... Porque a gente sai com a cabeça do Brasil, passar, né? Então isso também é um pouco ligado à igualdade que você falou aí, Paulo. Então essa questão de igualdade é muito importante aqui, né? As pessoas querem ter essa igualdade. E me diz uma coisa, Sônia, tem uma coisa que tem me chateado bastante aqui no Brasil, né? E eu, enquanto professor, de certa forma, eu até já te adiantei quando a gente conversou previamente, né? Algumas, porque nós estamos para fazer essa uns 2 meses, um mês, né? Há um mês. E aí, se acontece alguma coisa, o Sônia tem um compromisso, ou eu tenho, ou então se desmarca por alguma razão, né? Inclusive, eu fui vacinado, era para a gente fazer semana passada, mas aí nesse dia estava a vacina dos professores aqui, eu fiz, né, a primeira dose da vacina, aliás, né, obrigado aí ao governo do Rio Grande do Sul por ter enxergado, né, dessa maneira. A importância, né, do professor, né? Claro, a importância do professor em sala de aula, mas principalmente do professor protegido em sala de aula, né? Não só os professores, todo mundo deveria se vacinar. Mas você sabe que tem me deixado bastante chateado uma questão que é a negação da ciência. E aí tu tinha me dito algo que me deixou bastante surpreso, porque a ideia de quem mora no Brasil é que assuntos como terra plana, como o negacionismo da vacina, é uma coisa mundial, né? E eu sei que até existem pontos mundiais, mas tu me chamou a atenção para algo que eu fiquei assim mais chateado ainda, que quase não se escuta isso na Europa, né? Cara, não existe essa questão. Aqui tem um negócio seguinte, ó, você entra num aplicativo, né, e você coloca o seu nome, seus dados, né, os dados que você já está morando aqui, e esse aplicativo ele te diz se tu pode, que dia que tu vai se vacinar. Aí você recebe um SMS, você só vai lá e vacina. Cara, e aí o seguinte, se você não quiser se vacinar, ninguém obriga você a se vacinar. A vacina é questão... E outra coisa, aqui também você não é obrigado a votar. Você vota se você quer. Quer votar? Vota. Quer se vacinar? Se vacina. Não quer? Não vacina. Então, só que, cara, aqui a gente já não tem casos de morte há muito tempo aqui, sabe? A gente já está num outro nível. Mas Portugal teve grandes problemas. Por quê? Por causa da fronteira de Portugal. Portugal
é um dos poucos países no mundo, que só faz fronteira com um país. O único país que faz fronteira com Portugal é a Espanha. Só que Portugal tem ali no sul de Portugal, Algarve, Lisboa, tem as praias mais quentes da Europa, porque a água aqui na Europa é muito fria, não são praias tão boas quanto no Brasil. E aí vem gente da Itália, vem gente da Espanha, vem gente da Inglaterra. Para te ter uma ideia, Paulo, semana passada, durante 15 dias das últimas semanas, chegou 5 mil ingleses por dia no Algarve, que é no sul de Portugal. 5 mil ingleses por dia no Algarve. Esses ingleses, esses outros europeus trouxeram para cá, para a Europa, cepas muito avançadas ou diferentes da que o povo de Portugal estava preparado. Então, a gente teve aqui um revés da pandemia, e vocês devem ter visto nos noticiários que a gente teve um problema com a pandemia, começou a ter 600, 400 mortes por dia. Isso é muito para um país que tem apenas 11 milhões de habitantes, um país aqui do tamanho de São Paulo. E aí o que acontece? O presidente imediatamente fechou as fronteiras, imediatamente. Ninguém fica questionando se ele está errado, se ele está certo. O que acontece? Obrigou o uso de máscara, álcool gel, fechou as escolas, todas as empresas, e nós ficamos, questão de alguns dias atrás, aí, sei lá, 2, 3 meses atrás, nós ficamos durante 2 meses fechados. E aí nós saímos de 600 mortes por dia para 0 mortes por dia. E alguém ainda diz que distanciamento social e que lockdown não funciona. Mas isso tem muito a ver com a educação do povo, sabe, cara? Mas é isso, Soli. Eu acho que a questão da educação é fundamental. Por isso, quem está nos vendo, né, e é estudante, tem que entender 2 coisas. Sim, há um prejuízo, né, do estudante brasileiro, independente de ser público ou ser privado. Claro que a questão não só da educação pública, mas da saúde pública também. Mas temos que agradecer por ter o SUS. Porque se a gente não tivesse o SUS nesse país, a coisa seria pior. Mas a questão da educação é fundamental que a gente mude essas mentalidades e entenda que quando você está aprendendo algo novo, né, e muitas vezes o aluno pergunta para mim, para que eu estou aprendendo? Eu sempre digo a mesma coisa, você aprende química, querido, para que numa pandemia, né, de uma doença que é respiratória, você não saia comprando papel higiênico por aí estocando em casa, você entende? É para isso que a gente aprende. E o fundamental, né, cara, só se muda esse tipo de política se mudar a política de educação. A gente tem que ter um planejamento de nação, né? Não é um projeto de governo, né? Aconteceu, infelizmente, nos últimos, né, vamos botar aí 40 anos, né, brasileiros, tinha projeto de governo que vai sendo substituído, tem que ter um projeto de nação. Mas eu acho que eu sou um cara esperançoso, e a gente estava falando antes da professor tem que ser, né, o cara que é professor, que é profissional de saúde, o próprio profissional de marketing, né, ele tem que ter essa esperança. Mas para a gente encerrar nossa conversa, vamos encerrar num outro clima, né? Para você que quer saber aí qual é uma das reações mais importantes do Enem, até porque a gente precisa também falar um pouco, né, das coisas boas, né? Uma coisa muito boa, eu sei que tu gosta muito de moto, né? Pô, adoro moto, olha ali, eu tenho um capacete ali, cara, ó. Eu tenho moto aqui, ó. E não só isso, né? Eu vejo as imagens e os vídeos que você produz aí. É muito legal, eu adoro a minha moto. Com água na boca, né? Bem legal. Não, tem uma hora que tu tá na praia, uma hora tu tá, né, num lugar que tem neve, bem legal. Tirando neve de placa ali pelo teu Instagram. Aliás, siga aqui nas redes sociais, vou deixar o link aí na descrição, né, para o Soli. O Soli sempre tem umas imagens muito legais aí. Mas para a gente, né, falar, a tua moto, né, é a gasolina aí, né? É a gasolina. A gasolina é uma reação de combustão, Soli. E aí tem um processo muito interessante, que é a combustão do carbono, né, dos combustíveis de carbono. A gasolina, por exemplo, tem 7 carbonos, o álcool tem 2 carbonos, e tem uma relação entre essa quantidade de carbonos do combustível e a quantidade de CO2 que é jogada na natureza, né? E aí o CO2 que a gente chama de retenção de carbono. E o diesel? O diesel tem bastante carbono?
tem bastante carbono, mas tu sabe que existe assim, a quantidade de energia liberada é que realmente é importante. A gente tem três coisas, na verdade, para avaliar essa questão da combustão, né? Uma delas é a quantidade de carbono do combustível. O diesel geralmente tem 20, 30 carbonos, só que ele muito gera... mais que a gasolina ele tem? Muito mais. A gasolina então tem ele polui 7... mais que a gasolina, né? Na teoria, sim, e na prática também, né? E é essa a questão. Só que ainda se tem muito diesel, né, no transporte, por exemplo, de mercadoria por caminhão, né? Aqui tem muito carro a diesel. O meu carro, por exemplo, é diesel. Aqui só tem dois tipos de combustível: diesel, diesel e gasolina. Não tem álcool aqui. Tá, mas e o transporte público funciona bem? Não, só elétrico. Transporte público não existe. Transporte público de, quer dizer, pouquíssimo. Aqui na minha cidade, o Paulo falou, tu falou antes, Paulo, que eu estava em Lisboa. Não estou em Lisboa, eu estou em Viseu, que é bem no norte do país, perto da Espanha. Mas aqui na minha cidade, que é uma cidade muito moderna, assim, uma cidade grande para a Europa, mas para o Brasil ela é pequena, tem 600 mil, tem 100 mil habitantes, é do tamanho de, sei lá, Cachoeirinha, não sei, Cachoeirinha deve ter mais que isso. Mas é uma cidade pequena, só que ela tem áreas de grande. Aqui só tem ônibus elétrico. Não tem um ônibus com combustão. E Lisboa tem muita coisa elétrica, Porto também. Pouquíssimas cidades têm... aí de energia limpa? Cara, por exemplo, assim... Tem ótimas iniciativas. Para te ter uma ideia, se você comprar um carro elétrico aqui na Europa... a minha filha quer comprar um carro agora, né, a Dúlia. Até essa semana a gente vai ver alguma coisa. Se tu comprar um carro elétrico aqui, você pode abastecer sem custo nas ruas. O governo aqui da minha cidade, a prefeitura aqui da minha cidade, colocou vários pontos assim de você estacionar. Ali não pode estacionar um carro de combustão, sabia? Naqueles pontinhos que tem aquela torre, não pode. Se você um carro de combustão estacionar ali, ele é multado. Então, você só pode estacionar ali naquele negócio o carro que for a elétrico. Então, você estaciona o carro, tira o cabo, coloca o cabo ali, e incrível que pareça, ninguém rouba o carro. E ninguém rouba o cabo. E aí você coloca o cabo lá e deixa seu carro carregando às custas da prefeitura. A princípio, essa foi uma boa iniciativa. Também tem isenção fiscal também para quem compra carro elétrico. O carro elétrico ele é mais caro, claro, né, que um carro normal, mas cada dia que passa existem mais carros elétricos. Uma diferença muito grande nessa questão de combustão que tem aqui em relação aí, Paulo, é que assim, ó, no Brasil, em Porto Alegre, vamos dizer Porto Alegre, tá? Cada esquina de Porto Alegre tem 1 ou 2 postos de gasolina, não tem? Sim, você caminha, você anda para o Porto Alegre e você encontra um posto na frente do outro. Cara, aqui é muito difícil você encontrar um posto de combustível. Aqui se chama bomba. É muito encontrar uma bomba de aqui na cidade tem algumas, mas aí o que acontece? Você vai lá na bomba de combustível, enche o tanque e roda daí. Não é tipo, a maioria das pessoas no Brasil vai, coloca R$10, R$50, porque tem muito posto. Tem muito posto. Aqui não tem tantos postos de combustível. Então, claro, tem bastante, mas, cara, e outra coisa que não tem muito aqui é farmácia. No Brasil, cada quadra você encontra uma farmácia do lado da outra. Não, às vezes duas. Aqui, 2, 3 farmácias. Cara, aqui você vai encontrar 2 farmácias no centro, uma farmácia em cada shopping. É muito difícil. As pessoas aqui não gostam de tomar remédio. Isso é bem interessante. Vocês que querem fazer medicina, aqui é um lugar que vocês vão encontrar uma diferença muito grande nisso. As pessoas evitam, no máximo, tomar remédio. Mas elas têm uma qualidade melhor também, né? Tem. Menos doença. Sabe que quando eu estava no Brasil, eu tomava um remédio para dor de cabeça chamado Cefalive, porque eu tinha muita dor de cabeça no Brasil. Fazem 2 anos que eu não tomo esse medicamento, eu estou aqui, e as minhas dores de cabeça realmente sumiram. Por causa, não sei por causa de quê, eu acho que a qualidade de vida, a tensão, o medo de ser assaltado, o medo de ser morto, o medo de ser roubado, de estacionar o carro e um cara vir com 38 na tua cabeça, depois que você sofre isso... E a gente que tem filho, né, Soli? Medo que pensa com os filhos. Sim. Depois que você sofre isso, cara, no Brasil você fica traumatizado. Enquanto a gente conta essa história e a pessoa não sofreu isso, entra por aqui e sai por aqui. Mas quando você vai ver um trombadinha com 38 na tua cabeça por causa do teu carro, que o teu carro é uma droga, né? Não é nada. Mas as pessoas matam por causa de um carro, matam por causa de R$50.
Então a gente aqui fica muito mais tranquilo, né? Mas volta aí me falar de combustão, cara. Esse negócio de gasolina e da minha moto, porque a minha moto dá uns estouros de combustão que eu vou te contar, velho. Mas sabe que isso é bom, porque isso é a qualidade do combustível que é bom, né? Quando É ela mesmo? não dá, porque Ela na dá verdade toda hora. tem uma relação, né, Soli, que é importante, que é assim, a relação custo-benefício, né? Por isso que a gasolina ainda, apesar de ter muitos carbonos, é mais usada do que o álcool, por exemplo, né? No caso do Brasil. O álcool só tem no Brasil, cara. E principalmente assim, essas tecnologias, né, elas não vão ser substituídas por biodiesel, por aqui no Brasil talvez, mas no mundo não, justamente por aquilo que a gente estava falando antes. Há uma grande tendência, a própria GM diz que até 2040 não vai mais produzir carros a combustão, vai fazer a partir de 2040 carro só elétrico. Então, as pessoas não estão pensando, né, no resto do mundo. Paulo, a Harley Davidson, que é sinônimo de combustão, porque o barulho de uma Harley Davidson é um único por causa da combustão. Agora eles estão começando a produzir motos elétricas, tu acredita? Que não tem barulho. Coloca aí no Google, Harley Davidson elétrica. Eu acho uma bosta, porque eu adoro combustão, mas tem. Eu gosto de barulho, eu sou velho, cara, eu sou barbudo velho. Eu também. Velho tatuado. São da mesma geração. Uma certa idade, o cara se tatua, fica velho, compra uma Harley Davidson, tem dor nos rins e dor no ciático, bota um óculos escuro e vai andar, tem vida louca. Cara, eu adoro combustão, cara, mas tem uns caras de Harley mais novinho que estão gostando de Harley sem combustão, motor elétrico. Eu acho um absurdo. Eu também. É que é da nossa geração, né? Da nossa geração. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de técnica, Paulo. Sabe que a minha moto é uma moto de combustão, mas ela é uma moto mais antiga, eu gosto dessa coisa de raiz, né? E a minha moto ela tem 2 carburadores, né? Acho que é assim que chama. E ela tem um afogador. Por que toda vez que eu vou dar partida eu tenho que puxar o afogador? Porque, na verdade, assim, o motor ele funciona com um sistema que é a injeção de vapor de combustível e ar, certo? Como tu tem 2 carburadores, tu tem muita entrada de ar e pouco combustível para todo esse ar. Então, para dar a primeira virada no motor, tu precisa encher o motor de combustível e aí jogar o ar lá dentro. Por isso que tem o afogador. Aliás, e o afogador tira o ar? O que o afogador faz? Hã? O que o afogador faz? Ele tira o ar? Não, ele aumenta a quantidade de combustível no momento da ignição. Literalmente, ele joga mais combustível para dar a primeira virada, porque o motor, depois que ele dá a primeira virada, as demais viradas vão sozinhas, vão no ciclo. Mas para a primeira virada, você precisa ter uma energia potencial maior, e aí que entra a quantidade de combustível maior. Isso aconteceu nos carros a álcool no Brasil. Lembra que o carro a álcool ele tinha um afogador que de manhã precisava puxar para poder virar o carro, né? Principalmente quando a temperatura é baixa. Geralmente a gente tem, né, esse tipo de instrumento, como é quando não tem, claro, né, bomba de injeção, que ela controla isso. Mas quando é carburador e o país é muito frio, naturalmente os carros já vêm com afogador por causa disso, porque você precisa de uma temperatura maior para virar. Agora, falando de carro, eu quero te fazer uma pergunta, Paulo. Eu fui para um lugar aqui esses dias, essa pergunta não estava combinada, hein? Mas eu fui para um lugar aqui esses dias chamado Serra da Estrela. A Serra da Estrela faz 40 graus no verão e menos 10 graus no inverno. Eu fui no inverno. E eu fui subir a Serra da Estrela, tinha neve de 1 metro. Meu carro parou, eu fui num restaurante, comendo, ficamos mais ou menos 1 hora lá tirando fotos. Quando eu fui descer a Serra da Estrela, que é uns 60 quilômetros daqui, o meu carro pegou, normal, mas aí eu botei o ré, né, para tirar ele do estacionamento, botei o ré e o carro não andava. Eu disse, botei o ré e o carro não andava. E não andava, Paulo, não andava. Cara, eu parei o carro, deixei lá, liguei pro guincho, o guincho veio buscar e eu disse, cara, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, o freio, congelou o freio na roda. Travou. Eu falei, mas por que isso acontece? Aí ele me deu uma explicação química também, porque o gelo, não sei o quê, que derrete. É que, na verdade, assim, para te poder parar teu carro, a lona de freio tem que encostar no metal.
E quando ela encosta no metal, ela tem frio. A gente não percebe. Quando a gente olha, parece que é liso ali o tambor da roda e da lona de freio. Mas ele é cheio de reentrância. Como tu tem umidade no ar, essa umidade entra entre essas reentrâncias e aí, causa líquido. Isso. Na verdade, assim, ele vai passar do estado de vapor para o estado líquido e vai congelar. E quando congela, o gelo, a água, na verdade, é uma das poucas substâncias que, ao congelar, ela expande. Tanto que tu deve lembrar quando a gente pegava lá a cerveja, deixava no congelador muito tempo, ela formava ponte de hidrogênio lá em pedra e às vezes até estoura a garrafa, porque né, o gelo vai expandir, vai ficar maior que o volume da garrafa. Então, tu imagina que entrou ali a água entre o freio e a roda, e quando congelou, ela expandiu. Então, essas reentrâncias da roda e do freio ficaram todas cheias de gelo. E aí a roda não vai girar mesmo. Sabe que isso não é tão Que loucura comum. Isso, cara. E tem a ver com a quantidade de água que tem no ar. Na verdade, quanto mais umidade relativa do ar, maior, e a temperatura baixa, né? Maior a chance disso acontecer, cara. Ele falou que isso aconteceu porque eu deixei o carro num lugar onde tinha muito vento. Porque aí a temperatura vai baixar e ele vai ficar que nem um velcro. Na verdade, você imagina assim, cheio de reentrância e os cristais de gelo travando dos dois lados. Então, isso gera uma força de compressão para fora muito grande. Isso faz com que a roda trave, né? Literalmente não saia do lugar. E tu sabe o que ele fez, Paulo? Ele colocou o meu carro no guincho, arrastado, né? Ele arrastou meu carro, colocou no guincho, eu entrei no caminhão e descemos a Serra da Estrela. E eu falei, cara, agora eu tô ferrado porque é domingo. Como é que eu vou achar um mecânico aqui domingo, cara? Ele falou, cara, não te preocupa, quando nós chegar lá embaixo, teu carro tá bom. Eu falei, não é possível. Cara, nós chegamos lá embaixo, não tinha mais gelo lá, né? Nós estávamos no topo da serra, né? A gente chegou lá embaixo, não tinha mais gelo. Ele disse, pode entrar no carro. Tirou as amarras do carro. Ele disse, pode dar arranque e ir embora. Eu disse, não. Eu dei arranque, botei primeira. E eu disse, cara, o carro andou. Eu nem acreditei, cara. Ele desceu, foi 20 minutos de descida e o carro funcionou. Descongelou e o carro voltou a funcionar. O carro descongelou, Isso são as maravilhas da química, né, cara? Que maravilha, cara. Se tu soubesse da química antes, né, tem coisas que a gente pode fazer, né, que é literalmente proteger ali, tanto que na Antártida... Mas ali não tinha muito o que eu fazer, né, Paulo? Não tinha. Mesmo só deixar o carro em outro lugar não tão frio, né? Mesmo que tu tapasse ali. Mas por isso que o pessoal, muitas vezes, na Antártida, coloca protetor nas rodas para que não entre ar com umidade, porque senão depois o carro não sai do lugar. Uma outra coisa que ele disse para mim, ele disse o seguinte, ó, cara, só hoje eu vim buscar 8 carros assim aqui. Eu disse, sério? Ele falou, sim, só hoje eu vim buscar 8 carros. Aí ele falou, quando tu parar o carro, tenta parar num lugar bem reto, um pouquinho mais curvo assim para o teu pneu bater e não puxa os freios. Eu disse, para o carro, não, só toma cuidado para o carro estar num lugar que se ele descer não vai machucar ninguém. Mas não puxa os freios. No momento que tu puxar os freios e deixar 5 minutos, ele congela. Encostar, ele vai encostar e vai congelar. Sabe aquela situação que quando tu bota uma vasilha de alumínio, por exemplo, no congelador, quando tu vai colocar o dedo, gruda o dedo? É a mesma coisa, só que imagina em toda a superfície da roda. Né? Ou o picolé, tu já chupou um picolé quando tu meteu a língua, tu travou a língua ali. Grudada. Tem até um filme, cara, que é o Debi Lloyd. O cara tá no gelo na Suécia, Suíça, e ele lambeu um ferro gelado e ficou com a língua trancada. Isso é química também, né? Química e física, na verdade, tem a química e a física para explicar. Meu amigo Soares. Valeu, Paulo. Vamos ter que parar por aqui, tá? Mas eu queria primeiro te agradecer, né, pela participação e por ser tão disponível, né, a ponto da gente remarcar aí 3, 4 vezes e acontecer a nossa conversa, né? Certamente falaremos de novo, porque tinha muita coisa para falar, inclusive sobre os falsos cognatos, palavras que em português aqui do Brasil querem dizer uma coisa e aí querem dizer outra e vice-versa. Nossa, tem muito. Tem muita coisa, né, que aqui a gente fala que nunca poderia falar em Portugal e vice-versa. Né? Tu sabe que eu vou te falar uma antes de tu terminar, cara. Eu estava atendendo um cliente esses dias e ele chegou, sentou, a gente estava conversando. Aí, por volta das 5 da tarde, o cliente olhou para mim e disse assim, ô Soli, me desculpa, mas eu tenho que ir embora. Eu falei, o nome dele é Carlos. Eu disse, Carlos, tudo bem. Eu tenho que buscar os meus putos. Eu disse, como assim? Eu tenho 2 putos. 2 putos?
Eu tenho 2 putos, um de 9 e outro de 11. São meninos, disse, tá. Aqui, putos são os meninos novinhos. Cara, e eu fiquei perplexo. Eu disse assim, puta, né? o cara vai buscar 2 putos agora, cara? E esse é um termo, e aí eu converso, eu conto essa história para as pessoas do Brasil, eles não acreditam, mas aqui os meninos, os meninos pequenos, eles chamam de putos. E as meninas são raparigas, né? As meninas são raparigas. No Brasil é pejorativo também. Rapariga aqui enfim, é tão pejorativo quanto puto era, né? Agora a gente falou... Mas agora é engraçado você vir, né? Que eu tenho que buscar os meus putos. É muito engraçado. Principalmente para quem é da nossa geração que morava na cidade que a gente morou, Porto Alegre. Que a gente até chama um amigo de puto na brincadeira. E aí, seu puto e tal, mas aqui não. Ou então, são as crianças. As crianças são chamadas assim. É uma diferença legal. Tem um monte, depois a gente fala outras. Então tá, meu querido. Se despede aí do pessoal e eu vou encerrar por aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Segue a gente nas redes sociais. Eu sei que muitas coisas que a gente falou são coisas mais controversas, assim, né? Nem todo mundo concorda, mas a vida é construída com isso. Se a gente só fosse amigo de quem concorda com a gente seria muito superficial. Acho que a amizade profunda é aquela que vê que o outro pensa diferente, mas mesmo assim você respeita a forma do outro pensar. Muito obrigado, Paulo. E outra, né, Sônia, a gente está vivendo uma sociedade que parece que ninguém pode se chatear e decepcionar. A gente não tem o direito de viver uma vida sem ficar chateado às vezes, sem ser contrariado às vezes, né? Muitas vezes os amigos são essas pessoas que fazem isso, te contrariam quando você está errado, quando você está certo, te apoiam, mas sempre falam a verdade. E por isso que te ouvem com respeito, né? Sem dúvida. Não tentam impor a verdade deles para ti. Obrigado, meu amigo Sônia. Valeu, queridão. Um abraço. Agora, até o próximo Gabaritando. A gente se fala por aí. Grande abraço.